e ela entrou totalmente na frequência e na energia desse sócio. Então ela tá deixando de viver a vida dela, tá deixando de viver a essência dela, porque ela tá conectada e tá vivendo toda a energia desse parceiro de trabalho. Isso tem um nome na apometria, a gente chama de simbiose, que é quando duas pessoas estão tão conectadas energeticamente que não se sabe mais quem é o Fael e quem é a outra pessoa, porque elas estão conectadas e ambas têm ganhos secundários, ou seja, ninguém está obrigando ninguém a estar ali, elas estão porque elas querem. Então, eu me sinto de alguma forma preenchida pela energia do outro, é o que você falou, abraçar o cacto, né? Eu me sinto preenchida pela sua energia, então eu vou ficar aqui. E ao mesmo tempo, você também se sente preenchido. Só que os dois estão com uma energia péssima. Os dois estão com uma energia que não são equivalentes à energia de cada um. Então, o processo de simbiose, muitas vezes, ele é muito doloroso. Não tem como falar de cordão energético sem falar de simbiose. Eu sei que é um termo muito específico de apometria, mas não tem como falar, porque quando a gente desfaz ou corta um laço simbiótico, é muito doloroso para ambas as pessoas. Porque ela fala, ué, cadê aquela energia que estava me nutrindo? Eu não me reconheço mais. Porque ela não era mais ela. Ela era uma parte de outra pessoa. Ela tinha emoções, ela tinha sentimentos, ela tinha sonhos e percepções que às vezes nem era dela. Isso é muito comum. Às vezes você conhece uma pessoa, a pessoa começa um relacionamento ou ela começa uma amizade e ela muda completamente quem ela é. Muda a personalidade, muda ações, você fala, caramba, eu nem reconheço mais aquela pessoa. Muitas vezes ela entrou em um laço simbiótico com uma outra pessoa. Ela não é mais 100% espiritualmente e energeticamente ela. Tem uma parte da outra pessoa ali no campo, invadindo o campo áurico dela, invadindo a energia dela, e ela não se incomoda, ao contrário. Ela acha bom, porque de alguma forma ela se sente nutrida. Não que aquela energia seja boa e de fato esteja nutrindo ela, mas ela se sente de alguma forma preenchida. E quando você tira, é muito doloroso. E numa pessoa cética, para você conscientizar que existe uma simbiose que precisa ser tirada, muitas vezes ela sofre o baque de você fazer um corte, ela sofre toda uma catarse. E muitas vezes ela vai falar: não, mas ele tem a vida dele, eu tenho a minha. Ela custa em aceitar. Depois que a gente retira, que a gente faz, demora um tempo ainda para ela realmente perceber essa mudança na vida dela. E o termo que você usou, acho legal, porque ó, o que ocorre? A relação simbiótica, né? Tanto você falou materialmente, né? Tipo, uma pessoa com outra, física, né? Plano material, mas o plano espiritual também, né? Que é muito, Também. muito grave isso e delicado, né? Você pode falar um pouquinho, porque às vezes Posso, claro. a pessoa tá num processo desse e há um desencarnado ali e é muito complicado, né? Muito comum processos de simbiose com pessoas que perderam entes queridos e ainda continuam de alguma forma tentando manter essa conexão. E não quer dizer que você não possa se conectar, que você vai deixar de amar uma pessoa que morreu, mas você não pode continuar vivendo como se ela ainda estivesse existindo aí. Então tem pessoas que ainda mantêm esse laço simbiótico com pessoas desencarnadas, entes queridos, e tem pessoas que mantêm laços simbióticos muitas vezes com espíritos obsessores. Porque de alguma forma também se sente preenchido, não percebe o quanto aquela vibração está fazendo mal. E vira uma simbiose mesmo. Então você não sabe muitas vezes quando é o comportamento da pessoa e quando ela está sendo totalmente influenciada no processo de simbiose por uma obsessão. E essa simbiose, eu já acompanho alguns casos dentro de trabalhos espirituais, é um pouco delicado às vezes de retirar, porque pode comprometer a situação da pessoa aqui no plano físico, né? Então, a questão dos implantes, até hospitais psiquiátricos, você vê que em muitos casos tem essa relação e não dá para mexer muito naquele momento de forma impactante, né? Então, lógico, tem o aspecto também só da pessoa ali, mas essas relações, elas são, acho que as mais delicadas para atuar até nesse campo da apometria, né? E tá, a pessoa tá vendo em casa e ela falou, tá bom, mas eu não quero ser influenciada por isso. Eu tenho alguma maneira de eu ficar um pouco menos vulnerável, ou tipo, eu tô conversando com alguém, eu não quero levar embora o que é dela. E às vezes acontece isso, uma pessoa chega num ponto de ônibus, reclama da vida, né? A outra, em vez de ficar quieta, reclama da dela. Cada um foi embora com dois problemas, né? Então tem alguma maneira para quem está querendo ter um pouco mais de
não é blindagem, que eu acho até um pouco complicado, mas consciência em relação às energias, tem alguma medida? Claro. Primeiro de tudo, antes de começar a falar de qualquer método de proteção, vigiar os próprios pensamentos. Parece muita balela, parece que ai, todo mundo fala isso, poxa, assisti esperando que venha alguma proteção, mas não tem jeito. É vigiar os nossos pensamentos. Uma pessoa, quando ela está com a frequência alta, e como eu elevo a minha frequência? Aqui a gente pode falar de uma série de coisas, por exemplo, acender uma vela, tomar banhos energéticos, que também são importantes. Mas se eu fizer só um banho energético e continuar com o meu pensamento negativo, aquela erva vai fazer um efeito momentâneo. Daqui um tempo, eu vou continuar com essa carga energética, porque ela se origina dos meus pensamentos e dos meus sentimentos. Então, imagina todo o nosso campo eletromagnético. Da onde vêm essas energias? Por exemplo, como o Fael falou. Eu chego no ponto de ônibus ou eu chego no ônibus e a energia está carregada. Por que a energia está carregada? A energia é do ônibus? Não. São de pessoas que vieram com pensamentos e emoções dentro daquele ônibus e essa energia se acoplou ali dentro. Então, nenhum lugar por si só vai ter uma energia própria. Por mais que o ambiente, a casa tenha uma consciência, aquela energia de alguma forma se acoplou pelas pessoas que moravam ali, que viviam ali. Então, o nosso campo eletromagnético, o nosso campo áurico, ele se molda a partir dos nossos pensamentos e emoções. Ponto final. Quem nunca esteve tranquilo em casa, tá lá vivendo a sua vida normal, um estado de paz de espírito e de repente lembra uma coisa que aconteceu há anos atrás? E aí a pessoa começa a ficar com raiva, e aí vem aquele sentimento de, nossa, aquela pessoa não devia ter feito isso comigo. E você estava pleno, você estava tranquilo, você estava em paz. E a partir daí, o seu estado emocional muda na hora. Você começa a ficar com raiva, você começa a ficar irritado, aí você entra num looping de lembrança do que essa pessoa te fez. E aí, imediatamente, igual a história do Joãozinho, você vai se conectar com aquela pessoa. A pessoa pode estar do outro lado do mundo, ela não está perto de você. Se você sentiu raiva naquele momento de uma coisa que você lembrou e aconteceu lá atrás, essa energia ali, lembra do fio? Ela vai começar a passar ali naquele fio, e ela vai começar a pulsar. Então, muitas vezes, nas terapias, ou até no oráculo, a pessoa chega, né? Eu quero abrir minha vida amorosa. E aí a gente começa a abrir, e aí o oráculo traz alguma coisa do passado. Olha, tem uma situação assim, assim, assim. Nossa, mas eu odeio essa pessoa. Por que ela ainda tá aparecendo? Eu nem penso mais, assim, amorosamente nessa pessoa. Porém, a gente tem que pensar que dentro do cordão energético passam-se todos os sentimentos. Então, imagina o amor, que é uma vibração altíssima, e um sentimento de ódio. É o mesmo sentimento, em polaridades diferentes. O amor é o ápice desse sentimento e o ódio é o negativo desse sentimento. Então, o cordão energético vai pulsar tão forte do mesmo jeito do que se você amasse alguém. Então, você está tão conectado com alguém energeticamente que você ama, por exemplo, sua mãe, seu pai, seu filho, um ente querido, do que alguém que você odeia, do que alguém que você não gosta. Seja ela uma pessoa que está na sua vida ou uma pessoa que já foi. E muitas vezes a gente fica preso nesses laços energéticos que a gente não consegue se desvincular. Então, muitas vezes a pessoa fala, eu não consegui seguir minha vida amorosa, eu não consegui seguir minha vida profissional, porque ela ainda está presa num laço energético com alguém que foi um chefe mau caráter com ela, ou um ex que fez alguma coisa para ela, ela ainda tá presa nesses laços energéticos e ela fica lá por muito tempo, né, presa nesse cordão energético com essa pessoa. E aí, de fato, a vida começa a não andar. Então, a primeira coisa que eu recomendo para todo mundo é vigie os seus pensamentos. Quando a gente começa a pensar algo negativo, é muito rápido. Se eu ligar, por exemplo, no celular da minha mãe, e a minha mãe começar a não atender, eu vou falar, acho que ela tá com o celular sem bateria. No mesmo milésimo de segundo eu vou falar, será que ela foi roubada o celular? Meu Deus, será que ela tomou um tiro? Meu Deus, será que minha mãe morreu? É muito rápido quanto o nosso pensamento é negativo. E não adianta a gente falar só, né, da positividade tóxica, porque nesse momento a gente vai ter que se controlar e falar, não, calma. É isso que todo mundo vai ter que fazer, porque é inevitável. Esse pensamento negativo, ele vai acontecer. Então, você fala, não, peraí, para, respira, volta. Ela não morreu, tá tudo bem, volta e geralmente tenta pensar numa outra coisa, tenta pensar numa coisa agradável, numa coisa positiva para transmutar
esse pensamento. Porque se você tiver naquele padrão de pensamento negativo, de morte, de tragédia, de catástrofe, quais são as coisas que podem acontecer? Primeiro, um espírito negativado se aproveitar desse estado de espírito que você está. Segundo, você atrair realmente, de fato, uma situação negativa. Quanto mais você pensa naquilo, mais você está criando aquela realidade e atraindo aquele tipo de situação para sua vida. E o terceiro ponto é: as coisas começam a dar errado para você. Quanto mais negativo você tá pensando, então é sempre fazer esse exercício. Eu pensei algo negativo, pensa algo positivo depois. Tenta transmutar essa energia, tenta lembrar de algum momento agradável que você viveu com a sua mãe, né? Transmuta esse sentimento dentro de você. É fácil? Claro que não. A gente tem que sempre controlar os nossos pensamentos. E a mesma coisa das nossas emoções. Então, eu tô num dia muito legal, tô num dia muito bom, eu tô em paz, aí veio esse sentimento de raiva, veio alguma coisa que eu lembrei de alguém que me fez muito mal e eu vou entrar nessa vibração. Então, eu tenho que tomar cuidado, porque o que molda a nossa energia é os nossos pensamentos e as nossas emoções. E é a mesma coisa no nosso cordão energético. Com certeza você já ouviu falar, e muitos terapeutas podem ficar até com raiva de mim, porque eu vou falar isso, mas todo mundo já ouviu falar de um termo que é divórcio energético ou corte energético. Então, eu não acredito nisso, porque os cordões são universais. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar uma tesoura e vou cortar, eu vou pegar uma espada e eu vou cortar. Então, quando a gente quer limpar o cordão energético com alguém, eu tenho uma mágoa, eu tenho ódio, eu tenho uma frustração. Quando eu quero cortar isso, eu não vou cortar de fato, eu vou limpar. Então, o que eu preciso fazer nesse cordão energético? Transmutar esses sentimentos. Perdoar essa pessoa. Né? De repente, eu fico ali fazendo uma oração do perdão, um Ho'oponopono, um tratamento, uma terapia, mas para transmutar aquelas emoções, transmutar aqueles sentimentos. Porque senão eu vou continuar conectada nessa pessoa. Então, por mais que a gente dê alguns comandos, né, na apometria e algumas terapias, eu tô cortando os laços energéticos, de fato, esse laço, ele nunca se rompe, ele não se corta. É como a gente falou, se você vai limpando ali aquele ódio, aquela raiva, é como se parasse de pulsar essa energia, porque você vai dissolvendo, vai diluindo, a pessoa vai parando de pensar, porque às vezes ela tem raiva de uma pessoa que ela teve relacionamento há 20 anos atrás. Já era para ela ter esquecido, já era para ela ter superado. Então você vai limpando, regenerando, fazendo ela perdoar, transmutando, fazendo ela aceitar esses sentimentos, até que essa energia ela pare de pulsar. Então o cordão vai ser cortado? Não, é como se desligasse ele da tomada. Se você lembrar dessa pessoa de novo, automaticamente ele vai ser plugado. Eu sempre perguntei sobre isso, porque às vezes a pessoa se desvincula, lógico, tem a questão energética, beleza, a questão sentimental, espiritual, tá tudo envolvido, né? Só que é esse lance que você falou. E quando você dá uma topada no sofá e você lembra que isso aconteceu quando você teve uma situação com tal pessoa, e aí volta a pensar naquela pessoa. Então existe uma probabilidade de voltar um sentimento. E isso a gente vê, assim, muito, né? Uma pessoa que está com um pensamento repetitivo. Uhum. Vamos colocar isso até a gente chegar nas formas das pessoas poderem ter algumas práticas, né? Que eu sei que você vai passar, tem a imagem. Mas um pensamento repetitivo. A pessoa fala, olha, não me sai da cabeça tal pensamento. Me vem pensamentos intrusos. E isso me conecta a uma pessoa, às vezes em especial. Ou então o infeliz lá da terceira série que você falou, que a pessoa nem lembrava mais, mas ela pensou, por que eu não dei um soco nele aquele dia? Por que eu não falei aquilo? Pode acontecer. Sim. Então, o que são esses intrusos, essas intromissões, né, na vida de uma pessoa? E por que elas aparecem do nada? E qual uma maneira da pessoa poder reverter isso sem ficar maluca? Bom, primeiro de tudo, se tá vindo de alguma forma na sua cabeça, porque tem alguma coisa que não tá bem resolvida. Automaticamente, se vem um pensamento no consciente, ele já estava no inconsciente em algum lugar. E se isso já veio emocionalmente, é porque essa emoção estava reprimida em algum lugar, ela não foi bem resolvida. Então, se eu tenho raiva porque eu não dei um soco nesse amiguinho da terceira série, pode ser uma coisa muito besta. Mas talvez eu preciso me desvincular. Se for uma energia que eu não quero, que eu ainda tenho muito raiva, que eu vejo que está me fazendo mal, né? Eu preciso trabalhar essa energia. Então, eu preciso perdoar. Pô, a gente era criança, faz um exercício de perdão, de aceitação, tenta entender o lado do outro, sabe? Assim, para se desconectar. Porque se de alguma forma você ainda se afinizar com essa energia, então, eu vejo alguém que, né, meu filho futuramente ele vai passar por uma situação que ele não deu um soco e vai voltar tudo à tona aquilo que eu vivi, você vai sofrer aquela situação de novo, sem ela ter acontecido.
Então, o presente, o passado e o futuro são linhas imaginárias. Então, se eu tô presa no acontecimento do passado, numa situação não bem resolvida, isso vai voltar várias vezes na minha vida, no presente e no futuro também. Então, eu preciso resolver essas situações. Por que esses pensamentos intrusivos vêm muitas vezes? Porque ele vem te lembrar que tem alguma coisa que não está bem resolvida. Então, se eu tô martelando ali muitas vezes esse pensamento, muitas vezes o inconsciente está jogando lá pro seu consciente. Vamos resolver isso aqui? Vamos resolver essa situação, essa traição que você sofreu lá atrás? Vamos resolver aquela pessoa, aquele amigo que passou a perna, que você... Né? Muitas vezes você está atraindo ainda na sua vida situações parecidas que você precisa resolver. E que tem uma causa lá no passado. Então, resolva essa causa. Vai fazer uma terapia holística ou uma terapia mesmo psicológica, uma ajuda, sabe? Para que você consiga sair desse looping, porque é um looping mental, né? A pessoa fica ali muitas vezes presa nessa situação. E a outra coisa que acontece muito é eu lembrei do fulaninho lá de trás. Eu tinha uma conexão muito forte com ele. O nosso cordão energético, né, tava ali assim pulsando muito e eu tenho mágoa. Então continua pulsando essa mágoa. Eu não estava pensando nele recentemente, só que do nada veio o pensamento intrusivo e eu comecei a pensar nele. Tô pensando muito nele. Quais são as hipóteses? Às vezes você se conectou com essa pessoa, a pessoa de alguma forma ela sentiu que você se conectou com ela. Ela não tem a clareza. Ela não pensou assim, nossa, eu acho que o Fael tá se conectando comigo. Não, ele vai do nada pensar em você também. E aí começa de novo aquele sentimento de mágoa vindo à tona, aquele cordão energético pulsando, e aí você não consegue parar de pensar na pessoa. Muitas vezes o que acontece? Você vai sonhar com a pessoa. Você vai tocar a música que você lembrava da pessoa, né? Vai começar a vir as sincronicidades, porque você se conectou de novo muito forte com aquela pessoa. Então a outra pessoa também começa a sentir aquela energia de alguma forma, porque é um cordão. Da mesma forma que chega para mim, chega para o outro. E aí você não sabe, poxa, já faz 10 anos, o cara tá casado, eu também, e ainda tá me vindo ele no pensamento. Pode olhar que tem alguma coisa não bem resolvida lá atrás. Tem algo que precisa ser perdoado, tem algo que precisa ser olhado. Então, se você está ciclicamente nessas memórias, presa nesse labirinto, né, de situações, de pensamentos intrusivos ali, observa o que será dessa situação que está se repetindo na minha vida, o que eu preciso resolver porque ainda me faz mal. Essa questão da atração, então, a pessoa pensa muito em alguém. A pessoa pensa, tipo, no relacionamento anterior, vamos dizer assim. Aí a nossa Carol, a Gabi, passa por trás, arruma o microfone. Aí a pessoa pensa muito num relacionamento anterior, mas ela tá, por exemplo, num relacionamento agora. Ela tem gatilhos, e isso às vezes incomoda uma relação. Você vê numa terapia, às vezes uma pessoa relata que ainda tem uma outra pessoa que a influencia. Ela tá 20 anos num relacionamento, mas ainda tem um resquício ali de um outro. E reflete, às vezes, na vida da pessoa, na atualidade, e às vezes a outra pessoa, ela tem os pensamentos dela, né? Só que a idealização de tipo, será que tá pensando também em mim ainda? Como é que funciona isso dentro de uma prática, né? E tá tão preocupado se o outro tá pensando a mesma coisa, e às vezes o outro nem nunca mais lembrou daquela pessoa, né? É exatamente o que você falou. Quando você fica se projetando, ai, será que o outro se arrependeu? Quantas pessoas esperam anos pelo arrependimento de alguém que fez mal? Porque as pessoas esperam esse dia que a pessoa vai pedir desculpa, que a pessoa vai se arrepender, e muitas vezes a vida amorosa dessa pessoa não anda. As próprias pessoas vão embora, ou o próprio companheiro novo da pessoa é infeliz, porque não sente que aquela pessoa tá por inteira ali, porque ela ainda pensa, ela ainda tá esperando algo de uma relação que já foi, então ela tá se projetando pro passado. A chance de uma pessoa dessa ter depressão é muito grande, porque a depressão é quando a gente está olhando para o passado. A ansiedade é quando a gente está preocupado com o futuro, com o que vai acontecer amanhã. Por isso que a gente fala tanto da importância do momento presente. Então, se eu estou num relacionamento agora, eu tenho que tentar me desconectar ao máximo do cordão energético que me conectava a outra pessoa. Não importa se ela vai pensar em mim ou se ela vai se arrepender um dia, isso não cabe mais a mim. A partir do momento que esse relacionamento terminou, o que ela vai pensar, o que ela vai achar é com ela. É muito mais difícil, por exemplo, quando a pessoa ainda continua na sua vida de alguma forma. Então, por exemplo, a quem se divorcia e tem filhos.
Então você vai ter que viver o resto, talvez, da vida convivendo com aquela pessoa. Então é uma manutenção diária dos cordões energéticos. Praticamente você tem que perdoar aquela pessoa todo dia. Se ela falhar de novo, você tem que manter, porque se você não tomar cuidado, a sua vida amorosa não anda, ou outros pontos da sua vida não andam, porque você está se projetando sempre para o passado, para uma história do passado, uma situação que talvez não vai acontecer na sua vida de novo. Talvez você nunca mais vai viver nada com aquela pessoa. Ela não vai voltar para a tua vida. Então você está esperando algo ali atrás, você está deixando de viver o hoje e o futuro com alguém, está prejudicando essa relação. E muito provável, essa pessoa pode acabar deixando o parceiro infeliz, e esse próprio parceiro, que talvez não faria isso com essa pessoa, sentindo esse campo vibracional e essa energia que ainda está conectado na dor do outro, e provocando a mesma dor.